Olá, aqui é do canal Planejar e Empreender e nós estamos com uma série de vídeos aí com a ideia justamente de poder ajudar e contribuir com as empresas de pequeno e médio porte, né? A gente observa que infelizmente no Brasil a gente tem uma estatística bem triste que é das empresas fecharem nos primeiros anos aí de vida porque não tem uma organização, porque não sabem lidar com a finança, não sabem lidar com diversas situações que tem durante o dia a dia de uma empresa. E ser empreendedor não é nada fácil, né? Ninguém pode pensar que um empreendedor é aquele que simplesmente fica atrás de uma mesa ganhando dinheiro e que não precisa fazer nada. É a pessoa que mais trabalha na empresa, né? E nós acreditamos que o empreendedorismo ele tem o poder de ajudar o Brasil a sair dessa crise, né, de tantos desempregados e pessoas que não têm uma ocupação de um cargo, um emprego fixo ali. Então nós acreditamos muito no empreendedorismo. A ideia é justamente de poder contribuir com essas pessoas e para que elas não caiam nessa estatística, né, de fechar nos primeiros anos de vida da empresa, que infelizmente é uma estatística triste no Brasil. Bora lá então pro vídeo. Hoje nós vamos falar então sobre como organizar uma pequena empresa, né? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é como minha empresa funciona. Eu preciso entender como minha empresa funciona. Eu preciso entender quais são os setores da minha empresa. Então, usando como exemplo uma padaria, eu posso ter o atendimento, eu tenho produção, eu tenho entrega, eu tenho ali administrativo, eu tenho marketing, né, eu tenho recursos humanos, entre outros setores. Então eu preciso entender, seja qual for o ramo da minha empresa, eu preciso entender quais são esses setores. E eu sei que, na maioria dos casos, em pequenos negócios, né, a quem faz a maior parte desses setores é o próprio dono da empresa, né, o próprio empreendedor. Então, ele acaba muitas vezes dando mais atenção somente ali na produção e no atendimento ali com o cliente e acaba se esquecendo de setores bem importantes, né, como o administrativo, financeiro ali, que acaba muitas vezes levando a empresa à falência e ela infelizmente acaba fechando e ficando com dívidas exuberantes aí com os bancos, né? Então, o que você precisa fazer é entender esses setores da empresa e precisa organizar esses setores, tá? Então, agora no momento, você precisa entender esses setores e se perguntar qual deles é o mais importante, porque não adianta nada eu querer começar a fazer todos de uma única vez. Eu preciso separar tempos da minha semana para me dedicar a eles. Então, você verifica qual deles você precisa se dedicar todos os dias, qual deles você precisa dedicar uma vez por semana pelo menos, qual deles você precisa dedicar pelo menos uma vez por mês, né? Então, nós vamos falar sobre todos aqueles setores em outros vídeos, né, que nós estamos preparando para poder ajudá-los a entender esses setores, esses ramos aí da empresa. Mas agora, qual é o mais importante? E daí nas nossas pesquisas, nas nossas experiências, nós observamos que as empresas elas buscam uma organização, elas buscam ajuda justamente quando o financeiro já não está mais conseguindo dar conta do recado, né? Ou seja, não está tendo mais dinheiro para comprar produtos, não está tendo mais dinheiro para manter a empresa funcionando e já fez empréstimo, já entrou em dívidas ali com o banco, enfim, e não está conseguindo ver resultado, né? Porque muitas vezes não está dando atenção para o financeiro. Então, nós acreditamos que esse é um dos pontos mais importantes de uma empresa, que precisa ser muito bem controlado. Então, inicie por ele. Entender primeiro, né, o seu negócio, estude muito bem o seu negócio para entender tudo sobre a sua empresa. E daí você tem que, para você entender quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo. Isso é extremamente importante. Você pode fazer essas anotações, seja num caderno, existem cadernos em livrarias ou até mesmo em outros locais, né? Que eu, uma vez quando eu comecei, eu tinha um caderno mesmo de estudo e eu separei. Metade era o que estava entrando, metade era o que estava saindo. Então é extremamente importante você anotar esses dados, o que está entrando e o que está saindo. Hoje em dia existem mais tecnologias que podem te auxiliar, como o celular, você pode anotar ali, o celular sempre está ao seu alcance, você pode anotar o que está entrando, o que está saindo. Pode anotar também num computador, caso você já tenha um computador na sua empresa ali, um arquivo do Word, uma planilha de Excel, né? Então nós vamos falar em outros vídeos aí também sobre essa questão de tecnologia nas empresas, como elas contribuem e ajudam a reduzir vários custos da empresa, né? Mas, então, principal, anote tudo que dinheiro que está entrando e do dinheiro que está saindo. É extremamente importante para você poder comparar e observar para onde está indo o seu dinheiro, né? Esse dinheiro está indo talvez para a manutenção de maquinário que não deveria ir, ou tá sendo um gasto muito grande aí com algum produto específico e que para isso você vai entender então qual é o seu real lucro. Porque nós não podemos pensar assim, eu comprei um produto por 20 reais, estou vendendo por 30 reais, estou tendo 10 reais de lucro. E tomar isso como um ponto de tomada de decisão. Então por que serve esses análises de dados, né? O dinheiro está entrando, está saindo, entender o seu real lucro.
justamente pela questão de que você pode planejar o futuro da sua empresa, né? Eu posso comprar esse maquinário um pouco mais caro, ou eu posso comprar esse maquinário melhor do que eu tenho aqui para melhorar a minha produção, melhorar o meu produto? Isso tudo depende dessa análise, de como está o financeiro da sua empresa, né? Então nós precisamos entender e saber exatamente quanto dinheiro está entrando, o quanto dinheiro está saindo, para entender o seu real lucro. Isso é a dica do nosso vídeo de hoje. Pense sobre isso e tome providências quanto a isso na sua empresa, que você vai ver como vai ajudar a melhorar o seu negócio. O principal agora é a gente entender esse para onde está indo o meu dinheiro. E depois, nos próximos vídeos, nós vamos dar ferramentas para que vocês entendam como lidar com essas situações que estão ocorrendo, diminuir os custos, tentar diminuir os custos ali. Nós vamos falar no próximo vídeo então sobre o que é custo variável e custo fixo, né? Entender o custo de um produto, que muitas empresas não sabem como calcular o custo de um produto ou de um serviço, e isso é extremamente complicado, porque isso interfere demais ali na empresa, que ao longo dos anos, ao curto prazo pode ser que não interfira tanto, porque às vezes a pessoa tem um capital, tem um dinheiro ali que ela ganhou de um acerto, um bem que ela vendeu, ou um empréstimo que ela fez. Então, esses pequenos prejuízos que acontecem no início, talvez ela não perceba, mas ao longo prazo é o que vai fazer a diferença, é onde ela não vai conseguir mais manter a empresa, não é? Ela vê que ela está trabalhando e não tem dinheiro sobrando no final do mês, né? Então a nossa ideia é justamente de ajudar esses pequenos empresários para que eles não caiam nessa estatística de fechar nos primeiros anos, né? Porque nós acreditamos que o empreendedorismo ele tem o poder sim de salvar o Brasil dessa crise que vem passando aí ao longo dos anos aí de desemprego, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo.